Grande jogo, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Pansieri, um abraço. Olá a todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola, trazendo as informações do Cruzeiro. Esse jogo amanhã às 9h30 da noite no Maracanã. Clássico, né, Cirilo? Sem dúvida. Jogo grande, partida que move realmente o Brasil inteiro para assistir esse duelo. E uma informação pra gente trazer agora, apurada por mim, pelo Lucas Barbosa, nosso também repórter do itatiaiasport.com.br. Cruzeiro tá perdendo o Caio Jorge pro confronto. É a informação, de momento, o Caio Jorge não vai enfrentar o Flamengo amanhã. A Itatiaia apurou que o Caio Jorge sofreu um trauma no pé direito durante a final do Campeonato Mineiro, né? Então, por esse trauma, por esse problema físico, o Caio Jorge tá fora do confronto de amanhã contra o Flamengo. E aí, vamos ver, né, o que vai fazer o técnico Tite para esse confronto, o que ele vai fazer para essa situação envolvendo o Caio Jorge, até porque ele já não tem o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues entrou no segundo tempo na partida contra o Atlético, né, no clássico, a final do Campeonato Mineiro. Já tem o Chico, não tem? Tem o Chico, né? Mas aí muda um pouco a característica. Muda. Né? Muda. O Chico tá recuperado, foi a novidade no banco. Lembra que a gente comentava isso, Cirilo, semana passada? Pelo andar da carruagem, o Chico deve ser relacionado, e foi. Né? Então vamos ver o que vai fazer o técnico Tite, mas é uma baixa muito importante para o Cruzeiro, perde o artilheiro. O Caio Jorge tem 11 jogos nessa temporada e 8 gols marcados. Deixou a marca dele no clássico, título do Cruzeiro, também com o Caio Jorge sendo o nome da partida, tá fora desse confronto de amanhã, um clássico contra o Flamengo. Cirilo? É uma ausência realmente muito importante, muito relevante, o Edu Panzi, de um Cruzeiro que já não tem o William, foi expulso no jogo passado, não tem o Romero, tem a fratura na costela que foi informada ontem, e agora não tem o Caio Jorge. Então o Cruzeiro com mudanças em todos os setores para pegar o Flamengo, e certamente há mais sentido o Caio Jorge. Apesar do Romero também ser fundamental. Eu acho que a do Romero também é muito sentido. A do William também, tá, cara? Assim, o torcedor ainda tem um pé atrás com o William, mas eu acho ele muito bom jogador. Tem o Fagner, né, pelo menos. Né? Você tem o Fagner que tem um bom nível para substituí-lo, mas eu gosto muito do William, cara. Principalmente quando o Christian tá pelo lado direito, eu acho que um completa bem o outro. Mas enfim, são ausências importantes, sobretudo essas duas, né? Romero e Caio Jorge, e o Tite vai ter que se virar pro meio, pra vaga do Romero, o Cirilo. Acho que é o Mateuzinho, né? Não tem muito o que inventar, o Wallace tem sido pouquíssimo aproveitado. Aí você mexer duas vezes, por exemplo, tirar o Christian da direita, trazer pro meio para fazer uma dupla com o Lucas Silva, não tem porquê, cara. O Matheus Henrique fez uma semifinal contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, um jogo de excelência, jogando como um primeiro volante. Então, para mim, é o Mateuzinho. Agora lá na frente, não vai ser simples, porque o Chico da Costa tem uma característica completamente diferente. A gente poderia falar numa alteração, Bruno Rodrigues. Só que ele tá fora, ele tá lesionado. Vídeo real. Até agora não mostrou, né? Foi cortado, Panzi, até emendando a sua fala, ele foi cortado do clássico. Né? Mas agora talvez reapareça, nem que seja no banco, né? Isso, ele não esteve no banco contra o Atlético. Exato, porque pode ser uma opção. Eu acho a ausência do Caio Jorge pesadíssima, cara. Num jogo desse tamanho, jogo contra o Flamengo, é uma pena. Agora, chama atenção, cara. De repente, depois do jogo, aparece uma fratura na costela do Romero, um problema no pé do Caio Jorge, sendo que os dois estavam saudáveis dentro de campo, né? E sendo muito sincero, cara, como que joga mais de um tempo com a costela fraturada? Quando você quebra uma costela, você não aguenta respirar, cara. Então, chama atenção. Tomara que não tenha sido na briga, tá? O Cruzeiro informa que não, vou acreditar no clube. Tomara que não tenha sido na briga, porque é mais um motivo para chamar de vergonha aquilo que aconteceu. E que prejuízo, né? Que seria. Mas são ausências que o Tite vai ter que se virar. E coitado do Tite, né, cara? A hora que ele dá uma respirada, a hora que ele respira fundo, ganhei o campeonato estadual, ganhei do Atlético. Vamos para enfrentar o Flamengo. Ô, professor, você perdeu o Romero, o Willian e o Caio Jorge. Pô, eu ia falar Não, é melhor não. É complicado, cara. É fogo. Ô Panzi e Cirilo, só pra emendar o assunto que é parte física, ali no pós-jogo eu consegui conversar com o Cássio. E ele falou que quase ficou de fora da partida. Que o domingo foi um teste pra ele, né? Passou pelo teste e foi pro jogo. E quase não jogou, né? Pela questão do estiramento no joelho direito. Dava pra ver que ele estava com dificuldade, né? Estávamos no campo, todos nós, e dávamos pra ver que o Cássio não estava realmente na melhor da forma física dele. E outro jogador que quase não atuou, Panzi? Gerson. O Gerson, ouvindo algumas pessoas internamente, foi, entre aspas, um milagre, né? Porque pela condição hoje, por tudo que a gente coloca, tecnologia, equipamento e tudo mais que hoje tem, foi realmente uma recuperação muito, vamos colocar assim, fora do comum, né? Não é muito comum, por mais que foi uma pancada, um trauma, e agora junto esse problema que acabamos de informar, o Caio Jorge está fora do jogo de amanhã. Outro detalhe, Cirilo, que eu tô muito curioso, é a postura do Flamengo. Ouvi muita gente falando, o Cruzeiro vai ter o jogo que ele adora, né? Um time que vai pra cima. Gente, o técnico do Flamengo é o Leonardo Jardim, tá?
Faz muita questão de ficar com a bola, não. Não duvido nada dele entregar a bola e jogar na transição também. Então vai ser um jogo diferente. A gente não pode também apostar na presença do Gerson no Maracanã. E mais Cruzeiro. Ô, Cirilo, daqui a pouco vamos mostrar também na segunda participação a taça, viu? A taça de campeão mineiro. Estará aqui no estúdio da Itatiaia. E vamos também ter a taça na mesa redonda, né? Na sequência, para quem acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola, a Nação Celeste, fica ligado que a taça estará com a gente. Tô nessa com o Lucas Barbosa, com o Vinícius Andrade, com o Fabrício Guerreiro. Com toda essa questão de DM que passamos no início da participação, para a lateral direita, o William fora suspenso, Fagner, né? Um indício, e até de uma volta do Cauã Moraes como opção no banco de reservas. Jogador que vem ficando de fora dos últimos jogos do Cruzeiro. Para o meio-campo, para a vaga do Romero, eu acho que é Matheus Henrique, né? Eu acho que é Matheus Henrique é jogador que vem sempre sendo utilizado pelo treinador do Cruzeiro, pelo Tite. Deve ser essa aí a escolha dele. Vamos aguardar, mas é uma tendência. Agora eu tô com a pulga atrás da orelha desse atacante. Porque se ele perde o Bruno que tá entrando na vaga do Caio Jorge, Sinisterra ainda tá machucado. Bruno Rodrigues, como eu disse, o que ele vai fazer? Será que ele vai de Ney Vídea Real? Será que ele vai de Arroio? Enfim. Essa é a grande dúvida nesse ataque do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro entra em campo com essa necessidade de vitória, ainda não venceu no Brasileirão, Cirilo. Ô Valu, buscando aqui, né, conversando com um, conversando com o outro, claro que é uma ausência muito importante, né, para esse jogo diante da equipe do Flamengo. O Caio realmente teve um trauma no duelo de domingo diante do Atlético Mineiro, então já iniciou o tratamento ontem, hoje também. Tratamento intensivo e é provável que no final de semana o Caio Jorge já esteja disponível. Então, vamos torcer para que isso realmente se confirme, né? O Caio já falou sobre, em outras entrevistas também, de ainda buscar o 100% do condicionamento e aí vai ser um trabalho também especial nesses próximos dias para que ele possa estar à disposição para o final de semana diante da equipe do Vasco. Então, desde o último domingo, o KJ já fazendo esse tratamento intensivo aí. E a gente confia muito, né, no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, que aliás tem uma matéria que subiu há pouco no nosso Central da Toca. O Cruzeiro está contratando aí um profissional para o departamento médico. E ele era chefe do departamento médico de base do lado de lá, do Atlético Mineiro. E é um profissional aí que o Dr. Sérgio Campolina conhece muito. Rodrigo Vaz trabalha no Minas Tênis também, tem um sucesso aí no vôlei. E agora vem para reforçar aí o departamento médico do Cruzeiro com o Sérgio Campolina, com o Dr. Tiago Daniel e agora o Rodrigo Vaz para estar nesse departamento de saúde e performance. Então, informação aí sobre o KJ. Provável que no domingo já tenha condição de atuar diante do Vasco. Se é provável no domingo, dificilmente ficaria fora também vamos colocar, provável no domingo. Não consegue se recuperar ou precisa de uns dias a mais. Aí voltaria lá em Curitiba, né? Mas, repito, a chance é de que o KJ aí já fique à disposição para o final de semana, o que seria uma ótima notícia, que é um jogo no Mineirão e com ele aí fazendo esse tratamento para ficar melhor fisicamente também em outras questões, né, Valu? É verdade, até porque é um aspecto que ele já falou, né? Ele tem falado sistematicamente que não está no seu melhor fisicamente, então se por um lado é muito ruim ficar sem o Caio Jorge, mesmo que ele esteja 30% ok fisicamente, é ruim ficar sem ele no jogo, mas Pedro, dentro do cenário de ficar fora de uma partida, já ser provável na partida seguinte contra o Vasco aqui no Mineirão é muito importante, ou na partida contra o Atlético Paranaense, mas a gente tem um departamento de saúde que trabalha muito, e o próprio Caio Jorge já mostrou também o nível de dedicação que ele tem. Nunca vou me esquecer da volta dele lesionado, né, da seleção brasileira, onde muitos tentaram criar um cenário que ele mentiu, ver se ele ia mentir, né? Quem gosta de contar mentiras, principalmente até
é em aspecto de ocupação de estádio, não é a instituição Cruzeiro. Mas enfim, cada um com seus problemas, né? O Caio Jorge é um cara muito dedicado nesse sentido e tenho certeza que, juntando essas partes, né, a competência do departamento de performance, saúde e performance do Cruzeiro, mais o Caio Jorge, que é muito dedicado, a gente tem uma perspectiva boa de vê-lo já no domingo contra o Vasco, jogo importantíssimo, né, Pedro? É uma notícia, assim, boa, né, pra dar uma acalmada no que parecia ser o início de uma tempestade, assim, né, quando você perde o Romero e aí, de repente, você tem uma notícia de que o Caio Jorge está de fora de um jogo, uma questão no pé, você já fica ali com aquela sensação, aquele medo mesmo. O torcedor do Cruzeiro acaba ficando com medo, porque, como eu falei há alguns minutos atrás, né, é uma referência técnica desse time. E aí, quando o Samuel traz essa informação de que existe uma possibilidade dele estar já à disposição contra o Vasco no domingo, é sinal que, assim, foi uma situação incômoda, que o tira de um jogo como esse. E aí, Valor, é até importante, assim, porque às vezes alguém pode falar, mas já que não é tão grave assim ao ponto dele voltar contra o Vasco, é porque dava talvez para ir contra o Flamengo. Não dava, e eu acho muito válido o Cruzeiro pensar que é um jogo que precisa de todo mundo ali no seu 100%. Eu sei que é difícil, pegando o recorte curto de tempo entre uma final de campeonato estadual que foi no domingo e um jogo já na quarta-feira, mas as duas equipes, elas meio que estão em pé de igualdade nesse sentido, né? Porque o Flamengo também disputou uma final de campeonato estadual. Mas é importante ter essa notícia de que parece não ser nada mais grave com o Caio Jorge. Se ele não estiver à disposição no domingo, né, tomara que esteja, já durante a semana contra o Atlético Paranaense vai estar de volta. Eu acho que afasta assim, esse receio para o torcedor de que possa ter acontecido ali uma lesão mais grave que o tiraria por mais tempo. Tem uma pronta recuperação aí, porque contamos muito com o nosso KJ19. Diretamente aqui do Rio de Janeiro, região do Leme, o Cruzeiro concentrado para o duelo de logo mais. Chegou ontem à noite com 24 atletas e mais tarde tem o Cruzeiro enfrentando a equipe do Flamengo, hein? É jogo pesado para o Cruzeiro e o Cruzeiro precisando se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada que começou no dia de ontem. Teve um empate, hein? Mirassol e Santos, 2-2 no Maião, em Mirassol. Hoje teremos 7 horas da noite Atlético Mineiro e Internacional, 8 horas Bahia e Vitória, 9h30 da noite Corinthians e Coritiba e 9h30 da noite aqui no Maracanã o Flamengo recebendo o Cruzeiro. Leonardo Jardim de um lado, técnico Tite do outro. A rodada tem fechamento amanhã com Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Lembrando que o Cruzeiro bastante pressionado, porque o time do técnico Tite tem apenas 2 pontos em 12 disputados nesta Série A do Campeonato Brasileiro e agora enfrentando o Flamengo fora de casa. O Cruzeiro que chegou ontem ao Rio com 24 jogadores, com 3 novidades na lista. Volante Murilo Hickman, que reaparece, e os atacantes Kaique Kenji e Neisser Vidiarreal. Vamos passar a lista completa, falar sobre os desfalques, mas o Cruzeiro trouxe os goleiros Cássio, Matheus Cunha e Otávio, os zagueiros Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo e Jonathan Jesus, os laterais Fagner, Cauã Moraes, Kaique e Cauã Prates. Para o meio campo, Christian, Gerson, Lucas Silva, Matheus Henrique, Murilo Hickman, Japa, Wallace e Matheus Pereira. Para o ataque, Kenji, Neisser Vidiarreal, Chico da Costa, Arroio e Wanderson. Lembrando que o Tite não terá o William, dos titulares, suspenso pela expulsão diante do Corinthians, Lucas Romero, fratura na costela, e ontem veio a baixa de Caio Jorge, por causa de um trauma no pé. O Caio Jorge já fazendo tratamento intensivo desde os últimos dias. Há uma expectativa boa de que ele possa ser liberado para o final de semana para jogar contra a equipe do Vasco. O trauma no pé foi no jogo, mas ali perto de entre 35 e 40 minutos ali do segundo tempo, o Caio Jorge teve esse trauma, acabou reclamando de um incômodo e agora faz esse tratamento intensivo aí para ficar
à disposição para o duelo de domingo diante da equipe do Vasco. Aí é aguardar o que vai fazer o técnico Tite. Na vaga do William, muito provavelmente Fagner será o escolhido. Para a vaga de Lucas Romero, Matheus Henrique ou Wallace, mais para Matheus Henrique. E para a vaga do KJ, tem Chico da Costa e Neisser como as primeiras opções. O Chico não joga desde aquele duelo lá em Betim, 1º de fevereiro, quando teve uma lesão muscular. São 40 dias sem atuar. Já teria condição de jogar iniciando a partida diante do Flamengo? É uma dúvida, temos que aguardar. O fato é que, mesmo desfalcado, o Cruzeiro no Rio de Janeiro precisa de uma resposta, porque, como eu disse, está na zona de rebaixamento com apenas 2 pontos conquistados em 12 possíveis. Zagueiro João Marcelo na mira do Internacional, só que o Inter tem um transfer ban para resolver. O jogador relacionado normalmente fica no banco hoje aqui no Maracanã. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!